ETFs que pagam dividendos em dólar com recorrência, para você começar a investir lá nos Estados Unidos. Então são ETFs que pagam de forma consistente, de forma recorrente, distribuem dividendos em dólar para você começar a construir a sua renda passiva e sim ter renda passiva em dólar. E o primeiro ETF que eu separei aqui para essa lista é o DHS. Ele é administrado pela WisdomTree e o critério desse ETF aqui, ele escolhe empresas que têm um market cap acima de 200 milhões de dólares. Então são empresas aí consideravelmente grandes. Cada uma dessas empresas ele distribui ali 5% do seu portfólio. Como a gente pode ver aqui, ele distribuiu em dividend yield por volta de 14,13 nos últimos 12 meses. E o DHS, esse ETF, ele distribuiu aí uma média de mais ou menos 20 cents por cota. Esse ETF aqui, o DHS, ele tem por volta aí de 383 empresas em carteira. Como você pode ver aqui na lateral esquerda, ele tem aqui, ó, 5%, 5,76% em Ambev. Ambev tem aqui 5,12% em Chevron, em ExxonMobil, tem aqui a Altria, tem a Philips, tem Morgan Stanley, tem a Bristol, tem várias e várias outras empresas aqui também. Outro ponto importante desse ETF é que ele investe aqui 100% nos Estados Unidos, não é um ETF diversificado em questão de regiões, né? Ele não está distribuído aí globalmente. E um aviso importante, se você quer aprender como você analisa ETFs, como analisa estoques, como analisa REITs, investe em renda fixa, em ações, fundos imobiliários, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição desse vídeo. O próximo ETF que eu trouxe aqui é o SPHD. Ele é administrado pela Invesco e esse ETF ele tem um critério interessante. Ele investe nas 50 maiores empresas do S&P 500 que são boas pagadoras de dividendos. Então a ideia aqui é ele ter um risco menor, porém trazendo um yield mais elevado. Ele tem uma distribuição aqui, o peso por setor, por volta de 20 a 25%. Tem por volta aí de 50 empresas em carteira. Como você pode ver aqui no lado esquerdo, ele tem aqui 3% em Altria, 2,89% em Verizon, em 2,89% em AT&T, Kinder Morgan, tem 3M aqui também, tem a Crown, tem a Pfizer. Uma coisa interessante desse ETF, do SPHD, ele distribuiu nos últimos 12 meses 3,98% em dividend yield, o que é interessante. Apesar de você achar pouco, tem que lembrar que essa distribuição em dividend yield é em dólar. Esse ETF investe 100% nos Estados Unidos, então ele também não tem uma diversificação assim global, ele é bem concentrado ali nas empresas do país. Ele distribui uma média de 0,15 cents por cota, como você pode ver aqui no próprio Status Invest. Hoje a cota dele está custando por volta aí de 44,39 dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Um ponto importante aqui é que todos esses ETFs que eu vou mostrar cobram uma taxa de administração que é uma taxa anual, que essa taxa vai variar de 0,6 até 0,49, beleza? Então é interessante você levar isso também em consideração na hora de investir em ETF. O próximo ETF que eu trouxe aqui é o JEPI. Seria o JP Morgan Equity Premium Income. Esse ETF ele tem como objetivo investir em empresas gigantescas para garantir aí uma baixa volatilidade, ter uma baixa volatilidade e compensar com um alto retorno, porque afinal de contas esse ETF também paga dividendos todos os meses. Esse ETF distribuiu aqui nos últimos 12 meses 7,58%. Ele tem hoje em carteira total de 116 empresas, como por exemplo a gente pode ver aqui, ele investe em Amazon, ele tem aqui na própria Meta, tem na Microsoft, tem Mastercard, Accenture. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a cota desse ETF está custando 57 dólares e 81 centavos e descendo um pouco mais aqui, dá para ver aqui que a média de distribuição de dividendos é de 30 cents por cota. O próximo ETF que eu trouxe aqui é o WKLY, que seria o Weekly. Ele é administrado pela Tidal Investments. Tem uma curiosidade desse ETF aqui, que ele distribui dividendos toda semana. Esse ETF tem por prática distribuir 5% do seu portfólio para cada empresa no máximo, e um máximo ali de 30%
por cada setor. Hoje ele tem um total de 370 empresas no portfólio aproximadamente e distribuiu em dividendos aí por volta de 3,15%, lembrando que isso é em dólar. Que dá pra gente perceber que ele distribui realmente toda semana, mas é uma média de 2 cents por cota. Mas lembrando que isso é toda semana e agrupando aqui só pra gente ter mais ou menos uma noção de quanto ele distribui aí, uma média, né? Desde quando ele foi lançado, ele distribui aí uma média de mais ou menos 50 a 60 cents por cota. O próximo ETF que eu trouxe aqui é o SCHD, que é da Charles Schwab. E o critério usado para montar o portfólio aqui desse ETF é empresas que distribuem dividendos de forma consecutiva há mais de 10 anos. Esse ETF ele pagou aqui por volta de 3,35% nos últimos 12 meses. Hoje ele tem no portfólio um total de 102 empresas em carteira. Tem um total aí distribuído peso por setor de mais ou menos entre 20 até um limite ali de 25%. E como a gente pode dar uma olhada aqui, por empresa ele está distribuindo aí um máximo de 5% por cada empresa em carteira. Então ele tem empresas aqui como a Bev também, a Bradcom, Home Depot, a Verizon, a Chevron, tem também aqui da Coca-Cola e tem outras empresas também. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a cota desse ETF aqui está custando por volta de 80 doletas, distribui uma média aqui de 49 cents por cota. E um ponto interessante de ser levantado é que o pagamento dele aqui é de forma trimestral. O próximo ETF que eu trouxe aqui é o Nobel, que é o NOBL. Ele é administrado pela ProShares. O critério aqui é bem simples, investe em empresas que distribuem dividendos há mais de 25 anos sem falhar. No caso, seriam as empresas que estão na lista ali de Dividend Aristocrats, que são empresas que distribuem dividendos há mais de 25 anos de forma consecutiva sem falhar. Esse ETF ele distribuiu aqui nos últimos 12 meses 0,98% em dividend yield. Hoje ele tem no portfólio mais ou menos 68 empresas e ele também distribui dividendos de forma trimestral. Mas descendo aqui dá pra gente ter mais ou menos uma ideia no setor que ele investe, tá? E nas empresas que ele também tem em carteira, tem ali no portfólio. A Caterpillar, a Clorox Company, tem aqui a Target também, tem outras empresas que depois você pode vir dar uma olhadinha. Esse ETF ele está custando hoje por volta de 101 dólares e 35 cents no momento que eu estou gravando esse vídeo, distribui uma média aí de 0,40 cents por cota. Depois de ter falado tudo isso, acho que vale a pena a gente mostrar um gráfico aqui de quanto trouxe de rentabilidade cada um desses ETFs. O ETF Weekly ele não está aqui, eu não consegui encontrar ele aqui na plataforma do TradingView, mas eu encontrei os outros. O GEP ele trouxe aqui, desde quando ele foi inaugurado, né, mais ou menos ali em 2020, ele trouxe uma rentabilidade até agora de 12%. Por ser um ETF que foi recém-inaugurado, entregou uma rentabilidade ali até que aceitável. Em comparação ao DHS, trouxe uma rentabilidade ali de 53%. O SPHD trouxe uma rentabilidade de 76%. Desde quando ele foi inaugurado, que foi aqui por volta de 2012, mas tem outros que foram muito melhor, trouxeram uma rentabilidade mais interessante. O Nobel, por exemplo, trouxe uma rentabilidade ali desde 2013 de 137%. E eu achei mais interessante foi o SCHD, que ele foi inaugurado ali por volta de 2011, mais ou menos de acordo com esse gráfico aqui, e trouxe uma rentabilidade de 215%. É óbvio que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, você tem que analisar melhor o ETF que você está investindo. Quando eu habilito o S&P 500, você percebe que todos eles ainda estão perdendo para o S&P 500, seria o índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Nenhum desses que eu trouxe aqui, pelo menos sem considerar os dividendos, né, eles não conseguiram bater o índice do S&P 500. Acho interessante você se expor em ETFs, sim, para você ter uma diversificação mais interessante, mas também acho interessante você selecionar as ações que você vai investir. É interessante que você se exponha em diversos ativos diferentes para aproveitar a melhor rentabilidade de todos eles. E falando em ações, escolher ações, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu falo sobre 4 ações que distribuíram dividendos de forma consecutiva por mais de 25 anos. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais.